Olá, hoje é sexta-feira e o quadro é o Mostra Sua Arte, comigo, Luciana Soares. E o que nós estamos fazendo no nosso quadro, às sextas-feiras? Estamos lendo Leves Histórias ao Léu, de Arthur Tomás Vila Esperança. E hoje seguimos para o 7º capítulo. Só para te lembrar, o 6º, que está na sexta-feira passada, aqui no nosso quadro, né? Basta voltar, aproveita e volta lá para o primeiro, é claro, né? Para pegar toda a história. Nós terminamos falando do Aristides, o curandeiro de ervas. Então, é aquele que sempre afirmava que um pouco de oração ajudava. Por quê? Porque o 6º capítulo foi falado sobre o grupo da saúde, né? Um grupo extremamente importante para a construção de Vila Esperança. Vamos iniciar o 7º capítulo. O 7º capítulo vai falar da organização social. Continuando. Com a consequente possibilidade de corrupção e outros desmandos, os futuros moradores deliberaram a criação de um conselho formado por um representante de cada profissão. O grupo apresentaria as sugestões para o funcionamento da vila, submetendo-as a uma votação popular. O advogado, Dr. Silas, perguntou aos futuros moradores se havia um jurista entre eles. Alguém respondeu com um tom de voz aparentando timidez. Senhor, meu nome é Felício. Eu estava cursando o último ano da faculdade de Direito. O outro respondeu. Então aqui você já é considerado advogado. Vamos nomeá-lo responsável pelo cartório. Eis aqui o livro para você anotar todos os eventos ocorridos na nossa vila. Vamos começar pelo censo de todos os habitantes, já que houve muitas adesões pelo caminho. Após o registro em livro, com todos declarando nome, sobrenome, estado civil, nome dos filhos e profissão, levantaram o número de habitantes, 512. Agregaram-se, entre outros, um médico cirurgião, um dentista, um botânico, um arquiteto, uma artista, pintora e escultora, 2 professoras, uma bibliotecária que trazia muitos baús repletos de livros e 2 músicos com muitos instrumentos em suas grandes malas de couro. Nessa mesma reunião ficou acordado que, pelo óbvio motivo do isolamento, os pais ensinariam aos filhos a sua profissão para não haver falta de mão de obra especializada no futuro. Ressalvou-se a missão do padre em consagrar seu sucessor. Com o início das atividades dos pescadores, um deles, na beira do rio, viu algo brilhando nas areias da margem. Ao verificar, observou que tratava-se de um pequeno diamante. Foram encontrados mais alguns exemplares, que guardaram na gaveta de uma cômoda na casa do cartorário, devido à inutilidade deles, já que não havia nada para comprar devido ao isolamento total da vila. Novas famílias foram constituídas, incluindo a do ex-soldado Albuquerque com a moçoila Helena. Clotilde, a artista, casou-se com Danton, um dos músicos, Gerando, e Delfonso, que herdou o talento da mãe e a habilidade em tocar instrumentos musicais do pai. Tornou-se em pouco tempo um artista completo, apresentando-se desde menino nos saraus das noites na Praça Central. Guilherme, o filho do ex-soldado Albuquerque e Helena, desde pequeno mostrou-se aguerrido, aprendendo a arte militar com o pai e sagrando-se perito no uso de arco e flecha e armas brancas. Após alguns meses, houve a tentativa de uma volta à capital. Diante da impossibilidade de encontrar por terra o caminho de volta, 2 jovens dessa geração tentaram o retorno pelo rio em uma das canoas manufaturadas pelo carpinteiro com troncos de árvore. Alguns moradores tentaram dissuadi-lo dessa arriscada empreitada, mas os 2 aproveitaram uma madrugada e embarcaram escondidos. Nessa hora, o espírito de Maria Quitéria tentou ajudar. Ela percebeu que tinha o poder de entrar na mente das pessoas. Contudo, nesse caso foi inútil, porque os rapazes insolentemente mandaram que não se intrometesse e fosse cuidar das almas dos mortos. Desde então, nunca mais foram vistos.
Esse acontecimento fez ver ao espírito de Maria Quitéria que ele não possuía o poder de tocar nas pessoas, mas somente o dom de infiltrar-se em suas mentes. As 4 rameiras conseguiram edificar sua casa, localizada na região do Portão dos Fundos da vila, graças ao trabalho de alguns pedreiros, carpinteiros, pintores e outros. As obras foram realizadas às escondidas, mediante o pagamento em troca de favores sexuais. A elas se juntaram outras mulheres descontentes com o tratamento imposto por maridos brutos. Como não havia moeda corrente na comunidade, os préstimos dos catres eram pagos com mantimentos, por melhorias na casa ou com edificações de outras residências. Com o tempo, isso formou o que o povo da vila apelidou pejorativamente de bairro das putas. O 8º capítulo, a prosperidade. Foram anos de intenso trabalho, com a inevitável formação de muitas novas famílias. As casas, por questão de economia de material, foram construídas uma ao lado da outra, com parede única e em 4 fileiras, 2 em cada lateral da vila. Entre elas existiam a praça central, a escola, a biblioteca, o cartório, o ambulatório médico, a farmácia de ervas, um açougue e uma cozinha com um restaurante ao lado. No salão do cartório, Danton e Robespierre, os músicos, ministravam aulas para crianças e jovens, ensinando-os a tocar os variados instrumentos que trouxeram. A artista plástica, com a ajuda do botânico e dos pintores, fabricou 2 tintas de diferentes cores. Para isso, utilizaram folhas e frutos silvestres encontrados nas matas ao redor da vila. As casas foram pintadas com alternâncias de cores, causando um efeito visual agradável. A escola possuía 3 salas, uma para cada série, tendo ao lado uma biblioteca com centenas de livros trazidos nos baús de Henriqueta, a bibliotecária que administrava o recinto com muito zelo. As safras de produção agrícola eram abundantes, sendo entregues à população com as sobras estocadas em um grande silo. O ex-chefe de cozinha, Patrick, tomou para si a responsabilidade pela duração da quantidade de sal trazida na caravana. Ele, com um cinzel, lapidava cuidadosamente as pedras de sal grosso moída e distribuía essa quantidade em todas as casas da vila, 5 dias por semana. Em comum acordo com os boiadeiros, cortava as carnes em mantas e os cavaleiros as colocavam sob as celas nas lidas diárias. As mantas, após as cavalgadas, eram colocadas pelo cozinheiro nos varais para secarem ao sol. Depois da secagem, a conhecida carne de sol era distribuída 2 vezes por semana às famílias. O racionamento contribuía para a economia do sal, pensando no futuro da comunidade. O fornecimento de carne era feito diariamente, pois não havia gelo para mantê-la refrigerada. O abate era alternado entre as espécies de animais criados. Havia uma preocupação em estimular a procriação animal para que não faltasse esse tipo de proteína no futuro. Uma vez por semana, os pescadores distribuíam o que conseguiam às famílias. Esse rodízio diário de oferta de carne incluía a de aves. No grande viveiro construído eram criados patos, gansos, galinhas, galos e frangos. Isso possibilitava o fornecimento de carnes e ovos. As árvores frutíferas do pomar forneciam o que era necessário ao consumo diário e abasteciam a família. A tosquia das ovelhas e carneiros era regulada segundo as variações climáticas, com o material enviado às fiandeiras e tecelãs que incumbiam-se de fabricar tecidos posteriormente transformados em roupas e agasalhos pelas costureiras. Em todas as casas foram construídos pequenos fogões a lenha. A madeira para abastecer esses fogões também obedecia a um rigoroso critério com o plantio regular de novas mudas de árvores nas matas. O ex-soldado Albuquerque ficou incumbido da segurança da vila. Por conta disso, montou e treinou uma equipe utilizando as poucas armas de fogo que vieram na caravana. Sabendo que a munição, depois de um tempo, perderia sua eficácia, pediu aos marceneiros e serralheiros que fabricassem arcos e flechas, lanças e punhais. Com o treinamento, a equipe de segurança tornou-se perita no manejo dessas armas.
realizavam o rodízio noturno de segurança interna e escoltavam as equipes que trabalhavam no exterior da vila. Tudo isso levava a crer que essa prosperidade seria eterna. Então, that's all, folks. Por hoje é só. Lemos o capítulo 7, o capítulo 8, né? Eu gostei muito. Maria Quitéria volta a aparecer, né? Num cenário ainda, né, de muita incógnita, né? Vale a pena ir reler, vale a pena ouvir novamente. E vamos, né, aguardar. Na próxima semana iniciamos no 9º capítulo, onde se fala da vida nos primeiros anos, tendo em vista essa frase final do capítulo 8. Desejo um bom fim de semana para vocês e até a próxima sexta-feira com o quadro Mostre a Sua Arte.